Olá, tudo bem? Meu nome é Melissa, sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje a gente vai falar sobre desenho industrial, registro de desenho industrial. O que vem a ser um desenho industrial? Como proteger? Por que proteger? Qual é o motivo? Por qual motivo eu gastaria meu rico dinheirinho, o rico dinheirinho da verba da minha empresa para proteger um desenho industrial que eu nem sei o que é? Então a gente vai falar disso hoje, eu vou explicar tudo para você, tá? Bom, meu nome é Melissa, como eu já me apresentei, eu sou sócia aqui da Horus Marcas e Patentes, uma agência que vem registrando marcas, patentes, direitos autorais há mais de 20 anos aqui em Sorocaba, no Brasil inteiro e também no mundo, tá? E eu achei muito importante falar dessa matéria, eu nunca falei disso aqui no canal, porque eu tenho percebido uma necessidade no mercado e uma curiosidade muito grande a respeito, né? E às vezes, muitas vezes, o cliente chega pra gente e fala assim, Melissa, eu quero registrar minha marca. Aí a gente começa a conversar com o cliente e a gente percebe que ele precisa de muito mais do que somente o registro da marca. Ele está desenvolvendo, às vezes, um design novo para o produto dele. Ele está desenvolvendo um projeto de um produto que tem um design mesmo diferenciado, né? E eu vou dar exemplos para vocês. Então, e está investindo, tá? Porque hoje em dia, gente, a imagem vende muito. Sempre o ser humano foi atraído por coisas bonitas, né? Só que antigamente, né, na época das grandes invenções, 1800 e pouco, né, da Revolução Industrial para cá, a gente começou a ter um boom de invenções, de funcionalidades novas, né? Então a gente teve durante muito tempo invenção da prensa, desde 1500, invenção da prensa. Aí a gente teve invenção do telefone, invenção do avião, invenção do carro, invenção das máquinas. Assim, teve um boom de invenções nos últimos 200, 300 anos, né? Então era muito a funcionalidade. Hoje em dia, a gente tem quase tudo que um ser humano precisa para viver. E o que as pessoas querem hoje? As pessoas querem coisas bonitas. O design atrai. O design, ele traz... Vocês podem ver que quanto mais design e tal, mais caro é, né? Porque para um designer fazer um desenho exclusivo, bonito, novo, diferenciado, para trazer para um público mais premium, ele leva ali um tempão, tem que ser um cara com nome muito forte, tem que ser um cara que seja muito bom no que ele faz, para fazer um design diferenciado. Então, o design ele tem sido muito valorizado, né? Principalmente nos últimos anos, onde a funcionalidade, um relógio, não tô com relógio hoje, mas um relógio, ele é um relógio, ele mostra as horas. E o que diferencia um relógio que mostra as horas que custa R$200 para um relógio que custa R$20 mil, R$300 mil, que a gente sabe que existe? É o design, né? E o que diferencia um carro popular de um carro de luxo? O design. O que diferencia, por exemplo, o que mais? Deixa eu até ver aqui, que eu até peguei eu peguei umas colinhas, tá, gente? O que diferencia as embalagens? Gente, embalagens podem ser protegidas pelo desenho industrial, tá? Se essa embalagem ela for uma embalagem bonita, diferenciada, com design diferenciado. Então, os produtos premium, elas têm embalagens premium, né? Então, a gente vai falar do desenho industrial hoje, que eu acho que vai trazer bastante informações para você. Então, assim, o desenho industrial, ele é concedido pelo INPI, que é o órgão Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde a gente registra marcas, patentes, onde a gente registra software, onde a gente registra indicações geográficas, a gente registra também o desenho industrial. O desenho industrial, ele difere da patente essencialmente porque a patente, quando vocês ouvirem falar de registro de patente, que é diferente de marca, que eu já fiz um vídeo aqui explicando diferença entre marca, patente e direito autoral, né? Então, o desenho industrial, ele entra ali no escopo de proteção das patentes, mas ele difere das patentes por quê? A patente, ela protege a funcionalidade original. Então, vamos dar um exemplo muito fácil de vocês entenderem. Copo. O copo da Stanley, que está em alta, né, hoje em dia. Então, eu não tenho o copo da Stanley, nunca nem tomei no copo da Stanley, eu juro para vocês que eu não sei, eu só escuto falar que ele protege ali a temperatura durante um período maior, né? Então,
O que a Stanley fez, né? Essa marca fez? Ela trouxe funcionalidade para um copo, tá? Isso é passível de proteção por patente. Se for um mecanismo original, tá? Eu não estou dizendo que a Stanley tem a patente desse copo, eu não pesquisei. Mas se for um mecanismo original de proteção ali, enfim, se eles tiverem uma funcionalidade original para um copo, tá? Então, um copo que mede a temperatura, por exemplo, um copo que mantém a temperatura, usa tal e tal mecanismo, enfim, né? Se você tem uma funcionalidade original de um produto, você tem a possibilidade de fazer uma patente disso, tá? Agora, digamos que a Stanley não tivesse essa funcionalidade, ela fosse só um copo diferentão, né? Então, você poderia fazer a proteção pelo desenho industrial que protege o design, que protege a forma plástica, tá? Isso acontece muito com relógios, como eu citei, né? Então, os relógios, via de regra, a maioria deles não tem uma tecnologia inovadora, a não ser os Apple Watch da vida, né? Esses relógios inteligentes. Mas os relógios tradicionais, que são caros, né? Um Rolex, um Patek, alguma coisa assim, qual que é a diferença deles? É o design. Então, você pode registrar o desenho industrial de um relógio desse design exclusivo, tá? O que mais você pode fazer registro? Deixa eu pegar minha colinha. Garrafa da Coca-Cola, gente, com aquela forminha ondulada, né, da garrafa, aquelas características. Eu tenho um exemplo aqui de uma cadeira, né? Vou pedir para o nosso editor colocar. Então, móveis exclusivos, você também pode fazer o registro do desenho industrial. Cadeira EAMS, eu não sei se fala assim, Ames Lounge Chair, criada por Charles e Ray Ames, acho que fala assim. Seu design sofisticado e ergonômico é protegido como desenho industrial, impedindo cópias exatas por concorrentes. Tênis, modelos de tênis podem ser registrados como desenho industrial. Uma empresa que protege o design de tudo que faz é a Apple. Sim, a Apple protege até as embalagens do celular, dos celulares que ela comercializa, a estilização das câmeras do iPhone, ela protege, tá? As embalagens de Nespresso, os relógios, como eu já falei, automóveis. Gente, os automóveis, eles não têm uma funcionalidade nova. Os automóveis, eles andam para cima e para baixo. Todos os automóveis funcionam da mesma maneira, mais ou menos ali, né? Mas cada automóvel tem o seu modelo. Então, as empresas investem também no registro do desenho industrial dos modelos de automóveis, tá? Então, basicamente, o desenho industrial, ele protege a forma plástica, ornamental, tá? O design externo, não a sua funcionalidade. A funcionalidade, ela tem que ser protegida por patente, tá? E o que pode ser protegido como desenho industrial? Formato exclusivo, né, de uma garrafa, embalagem ou frasco, como eu falei. Design de um calçado, móvel, utensílio doméstico, visual de um brinquedo, joia, relógio eletrônico, automóvel. Estampas, isso aqui, legal, estampas aplicadas em tecidos. A estampa, ela pode ser protegida por desenho industrial ou por direito autoral. Aí você tem que avaliar qual é a melhor estratégia, tá? Isso aí é com a pessoa que atende você, com relação a marcas, patentes, né? Você tem que conversar e passar qual é a estratégia que você está utilizando, né, na sua empresa para proteção dessa estampa, mas o desenho industrial protege também os padrões, né, as estampas. Qualquer elemento estético que possa ser reproduzido em escala industrial e que se diferencie, que o design seja o diferencial no mercado, tá? Quais são os requisitos para o registro? Olha, gente, essa vai ser uma aula sobre desenho industrial, hein? Ó, assistam, presta atenção. Para que um desenho industrial seja registrado no Brasil, ele deve ser novo, não ter sido divulgado publicamente no Brasil ou no exterior há mais de 180 dias antes do depósito. Isso aqui é muito importante, com patente isso também acontece. Se você divulga um produto novo, original ou um design, pode ser que, se não estiver dentro do prazo, você perca a chance de fazer o registro. E aí, todo mundo vai poder se utilizar da sua invenção, seja uma patente, seja um desenho industrial, tá? Então, tomem muito cuidado. Registra antes, gente. Registra antes de divulgar, tá? Faz o pedido de registro antes de divulgar. O desenho industrial, ele sai muito mais rápido do que uma patente, não demora anos e anos, tá?
Tem que ser original e tem que ser aplicável em escala industrial. As vantagens, gente, toda vez que a gente fala de registro, eu falo, registros são ferramentas. O registro não é o objetivo final, não é assim, eu vou registrar e está tudo bem na minha vida, nada vai me acontecer. Não, o registro é uma ferramenta, é como se fosse uma faca, né? Uma faca você pode cortar um pão, você pode se alimentar com essa faca, você pode descascar uma fruta, você pode cortar os alimentos para cozinhá-los depois, ou você pode se defender no caso de alguém te atacar, tá? Então a faca ela tem muitas funções, ela é uma ferramenta. Não é assim, eu tenho uma faca, faça seu papel, eu não vou fazer nada, eu só vou ter uma faca. Não é assim, você tem que usar a faca. O registro é a mesma coisa, não basta você ter o registro ele vai ser uma ferramenta que você pode usar para se proteger. Então quais são as vantagens de qualquer registro, tá? Não é só do desenho industrial. É que você tem o direito exclusivo de uso, você pode proibir terceiros de se utilizarem daquele padrão, daquela estampa, daquele design, tá? Valoriza seu produto, você pode licenciar. Então, se uma outra empresa vê e fala, nossa, que bonito, eu quero usar isso aí, você cobra royalties para que terceiros utilizem o seu registro, entendeu? E facilidade probatória em casos de concorrência desleal. Então, se o seu concorrente começar a te copiar, você tem um registro ali, que é um documento, que é uma ferramenta de defesa, tá? Quanto tempo dura a proteção? Vamos lá. O registro do desenho industrial, ele é válido inicialmente por 10 anos a partir da data do depósito, com a possibilidade de prorrogação por 3 períodos consecutivos de 5 anos, totalizando 25 anos de proteção. E você tem que ir renovando, tá? Por que registrar? Já expliquei para vocês, é que eu coloco os tópicos aqui, gente, para eu não esquecer, tá? Exemplos de produtos protegidos eu já falei, né? A garrafa da Coca-Cola, tarará. E eu queria deixar com vocês a mensagem final a respeito do desenho industrial. O desenho industrial, eu já expliquei, não é como a patente. Ele protege a forma plástica e não a funcionalidade. E no mundo competitivo, onde você, como empresário, investe tempo, dinheiro, trabalho, dedicação, investe em profissionais, investe em máquinas, investe em estoque, investe em design, você precisa ter ferramentas que te protejam, que protejam esse investimento, tá? Então, o desenho industrial, ele te traz isso, o registro, né, do desenho industrial, ele te traz essa segurança para que você possa explorar, para que você possa monetizar. Porque muitas vezes o empresário, ele cria os negócios exclusivos, nossa, que legal, que lindo, eu criei e tal, mas e aí? Você tem a prova de que você criou isso? Você tem a prova de que você que desenhou isso primeiro do que os outros, né? E se aparecer um concorrente seu pedindo indenização, alegando que você copiou ele, como é que você vai fazer? Né? Então, esse é o recado que eu quero deixar. O registro é uma ferramenta. O registro é uma ferramenta de ataque e de defesa. Se você não tem, você fica à mercê do que pode acontecer com você caso alguém resolva se utilizar de má fé desse conhecimento, tá? Então, eu queria deixar esse recadinho final, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? O registro do desenho industrial é bem mais simples de ser feito, né? A gente tem um setor técnico de patentes que faz ali os desenhos, que faz a construção, mas realmente é muito mais rápido, não é tão demorado quanto uma patente que leva 3, 4, 5, às vezes até 10 anos para sair, tá? E você consegue ter uma proteção da forma plástica, do design dos seus produtos, tá? Então, vale a pena investir nessa proteção. E também é muito barato, tá, gente? Não é um produto caro, é um registro barato, né? Perto da proteção que ele te confere, tá bom? Então, se tiver dúvidas, já sabe, deixa nos comentários, se inscreve no nosso canal para ter mais conteúdo. Semanalmente a gente está postando conteúdo aqui. E se precisar de assessoria, entra em contato com a gente, tem o nosso WhatsApp aqui, vou pedir para o nosso editor sempre deixar na descrição dos vídeos, né, os nossos canais de comunicação, para que vocês consigam entrar em contato com a gente, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau e obrigada pela atenção até agora. Tchau, tchau.